Como liderar a culpa de você não ser a sua melhor versão em tudo. Pode parecer meio absurdo o nome dessa pílula de hoje, só que eu quero que você se conecte a tantas vezes que você se cobrou e se cobrou um perfeccionismo querendo ser a tal da melhor versão e não conseguindo, e se frustrou, se sentiu culpado. A gente convive com a culpa diariamente. Mais do que isso, a todo instante a culpa vem, bate. Nós mulheres, mais ainda, temos uma questão cultural que pesa muito, uma alta cobrança por perfeccionismo na maternidade, físico, em todas as atividades que a gente desempenha, que muitas vezes sentir essa culpa o tempo inteiro, muitas vezes não, né? Todas. É, de fato, exaustivo. Então, hoje eu quero te ajudar a liderar a culpa, esse sentimento que é complexo, é difícil no nosso dia a dia de administrar, mas que sim, ele pode ser usado a seu favor. A culpa é um metassentimento. Esse é o nome que a gente usa quando esse é um sentimento que pode gerar outros sentimentos e até ser influenciado por outros sentimentos. Como assim? Imagina que você sentiu culpa por uma questão da maternidade, paternidade, ou porque você cometeu um erro no seu trabalho. E ter uma reação reativa, explosiva com as outras pessoas. Então, nesse caso, a culpa virou esse metassentimento porque ela se destrinchou em outras emoções, em outros sentimentos. Por isso que é tão importante você entender a raiz, a causa dessa culpa, para, de fato, liderar a sua reação. Ter uma reação emocional mais inteligente e a melhor possível. E eu quero começar aqui essa pílula lendo um desabafo que eu recebi e que poderia ser de tantas outras pessoas. Paula, eu descobri recentemente que vivo o tempo todo com culpa por não ser 100% nas minhas relações, na minha carreira, com os meus amigos e em todas as áreas da minha vida. Parece que eu tô sempre devendo alguma coisa para as pessoas e é exaustivo viver assim. Me ajuda? Claro que eu ajudo. Eu me identifico com isso, porque sendo bastante vulnerável aqui, eu tenho bastante dificuldade de conviver com esse sentimento e eu aplico todas essas práticas, o que me ajuda muito a ter uma vida equilibrada com mais paz, porque se não fosse isso, a culpa de fato me sugaria, me faria ser uma pessoa muito pesada, pessimista. No passado, a culpa já me deu até problemas gastrodigestivos. Já tive muitos problemas físicos, psicossomáticos, por essa autocobrança interna e por sentir que eu estava devendo em tudo. Então, eu me identifico totalmente. Talvez você, se você que está me ouvindo aqui também se identifica com isso, comente para eu saber, comente pra gente aqui que se sente assim, não achar que a gente tá sozinho, que isso só tá acontecendo com a gente, porque só de saber isso já causa um alívio emocional enorme, né? Uma sensação de acolhimento e, de fato, a sociedade que a gente tá, principalmente para gerações mais velhas, isso já tem acontecido aí, uma quebrança cultural, ela cobra muitos padrões altos foram colocados na nossa mente e a culpa, que teria o propósito de nos alertar quando um valor não é atendido, ela acaba virando algo assim que se estende para todas as áreas da nossa vida e a gente acaba tendo culpa por coisas que não são erros e falhas. Posso sentir culpa, sei lá, porque eu engordei alguns quilinhos e tô fora do padrão que a minha mente criou. Eu posso sentir culpa por não ter trabalhado no fim de semana, quando era fundamental eu descansar. Percebe que nem sempre essa culpa tem razão de ser. Mas a questão não é que o sentimento é ruim. Não. A culpa, ela é um sentimento que pode ser de alta ou baixa energia, porque ele é complexo, depende do que ele alimenta, eu já vou explicar. Só que ele, de fato, é desagradável sentir. A culpa causa uma dor emocional. A gente sente essa dor física até, né? Esse aperto no peito, esse nó no estômago, esse nó na garganta. Onde que a culpa bate aí pra você? E aí, quando a gente começa a perceber esses sintomas físicos, a gente também começa a entender que a gente precisa questionar os pensamentos por trás da culpa. O que que ela tá me falando? Que eu deveria o quê? Porque normalmente esse é o discurso que a culpa começa. Você deveria ser mais isso, você deveria fazer mais aquilo. Será que você deveria? Será que se a gente trocar esse deveria por poderia, a vida não fica mais leve? Eu quero ajudar a te trazer essa leveza para a sua vida aqui nessa pílula, especialmente se você se sente igual essa aluna minha que me mandou esse depoimento, sentindo que ela não é boa em tudo. E eu vou te passar estratégias muito práticas e eu quero começar falando que você pode mudar
o seu mantra e seu diálogo interno, tá? Porque a culpa, ela reflete muito a qualidade do nosso diálogo interno, assim como tantos outros sentimentos, como a insegurança. Já gravei uma pílula sobre insegurança para você assistir. E aí, quando a gente percebe que a gente também tá se sentindo muito culpado, isso significa que a gente tá tendo esse nível de criticidade gigantesco na nossa vozinha interna. E a gente precisa, como se fosse mudar, sintonizar numa estação de rádio diferente aqui na nossa mente. Se você tá nessa rádio crítica que fala, faça isso, faça aquilo, você deveria, sintonize, mude a estação para algo mais leve. Você poderia, ou faça o melhor que você pode com o melhor que você tem. Às vezes você não tem muita coisa não. Você tá num dia sem muita energia, você não dormiu direito, aconteceu um problema familiar, ou fisicamente você não tá se sentindo tão disposta, disposto. O que você pode fazer hoje melhor com o que você tem? Sabe? Só isso já causa um alívio mental, cognitivo enorme, porque você deixa de fazer a culpa ter razão de ser, né? O sentimento, ele não é bom ou ruim, mas a gente precisa questionar da onde que isso tá vindo, quais são os pensamentos, se eles fazem sentido ou não pra gente decidir se a gente quer continuar alimentando ou não. E aqui vem o primeiro ponto para você se entender e se perceber. Comece a entrar em contato com essa culpa. Eu sei que dói. E o problema é que muita gente tenta não sentir culpa e acaba reprimindo e acaba recorrendo a válvulas de escape emocionais. Doces, pornografia, jogos, qualquer coisa, até relações de dependência emocional, para não sentir culpa. Só que a culpa fica ali no pano de fundo. Por quê? Quando a gente não ouve as emoções, elas gritam. E isso vai se manifestar ou na forma de transtorno, ou na forma de doença psicossomática. Eu lembro até de um amigo meu que ele se sentia muito culpado por viver uma mentira. Ele não podia expor e abrir algo muito íntimo dele e ele tinha que fingir, meio que fazer um papel mesmo, atuar, para que os outros não descobrissem isso. Eu não vou aqui contar o que era, porque a história não é minha para ser contada. Só que com isso ele acabou tendo muitos problemas de saúde, mas muitos problemas sérios, porque ele passou anos com essa máscara para esconder algo íntimo dele e isso fazia ele ficar em constante estado de culpa, se sentindo uma fraude mesmo, a tal síndrome do impostor que todo mundo diz, né? Essa culpa gerava insegurança e gerava outros sentimentos difíceis, porque lembra, a culpa é um meta-sentimento. Então, direcione essa culpa com as práticas que eu vou te passar agora, que vão te ajudar muito. E nessas 4 estratégias que eu vou te passar hoje, a primeira é você fazer um plano anti-surto, que eu já te passei aqui em outras pílulas para outros sentimentos. E no caso da culpa, você pode fazer esse plano entendendo se a culpa tem razão de ser. Pergunte-se por que você está se sentindo culpado, o que você queria ser melhor, sua melhor versão em quê? Quais áreas da sua vida, quais aspectos, a quem você tem se comparado, quais são suas referências, será que elas são saudáveis? Será que elas são reais? Será que elas não são só um recorte do que você está vendo ali nas redes sociais? Se você de fato não está tendo referências imperfeitas e normais e humanas para você se basear? Ou será que você não está criando um estigma na sua mente que existe só na sua mente? Ou será que essa culpa tem razão de ser e você tem se sabotado e procrastinado muitas coisas e se deixado para trás, se anulado? Entenda, porque quando você entende o porquê, você também consegue direcionar, olha, então, a partir disso, eu vou fazer tal e tal atividade. Eu vou investir num curso, eu vou investir em terapia, vou falar com fulano, vou fazer uma mentoria, ou eu vou tirar um tempo para mim, para descanso. O que você vai fazer? Você precisa entender a razão da culpa para conseguir direcionar isso e fazer o seu plano anti-surto. E a segunda prática se chama energia focada. Uma vez que você identificou quais atividades você vai fazer para atenuar a culpa, eu quero que você foque o melhor possível da sua energia. Não invente coisas muito complexas, muito difíceis de você fazer. Pelo contrário, tente hábitos mais simples para você, de fato, conseguir ter esses mini trunfos, essas pequenas conquistas na sua rotina e se sentir mais motivado e mais capaz de driblar a culpa. Quer ver só um exemplo? Imagina, você está se sentindo culpado que você não está fazendo exercício físico e aí você coloca na sua mente que você vai se exercitar todos os dias por meia hora. Mas se você não se exercita nem um dia da semana, meia hora por dia vai ser difícil para você. Comece fazendo um plano de, sei lá, 3 vezes por semana por meia hora ou 15 minutos
por dia, algo que seja realista, que caiba na sua agenda, identificando também todas as autossabotagens que você possa ter para que você de fato foque a energia certa naquela atividade que você definiu que é importante para você. E aí a gente vai para a terceira prática, que eu falo que é uma investigação emocional. E vem muito disso, assim, de você conversar com os motivos da culpa, até para que você não volte a sentir essa culpa de novo e de novo, com tanta frequência, para que ela não vire esse fardo, esse pacotinho de culpa que você carrega com você por onde você vai. Isso exige autoconhecimento e exige principalmente muito amor próprio. Você precisa fazer um mantra até interno que te dê esse alívio, assim como eu falei, faça o melhor que você pode com o melhor que você tem, ou eu tô fazendo o melhor que eu posso, ou eu posso contar comigo para lidar com essa situação. Faça um mantra que te dê essa leveza, e esse mantra só vai fazer sentido para você depois que você fez essa investigação emocional e entendeu de fato quais as causas da culpa, quais são as crenças que estão vindo, talvez desde a sua infância, que estão alimentando essa culpa e esse peso dentro de você. E aí a gente vai para a quarta estratégia, que eu gosto de chamar de reset físico de acolhimento. O toque físico, ele tem muito poder de nos acalmar, de nos levar para lugares até da nossa infância, quando os nossos cuidadores nos acalmavam, nos acalentavam em momentos de desespero, em momentos que a gente não estava tão bem. E aqui isso é algo muito pessoal, que também vai de uma investigação emocional da terceira estratégia, que você tem que entender de fato da onde que está vindo essa culpa e qual é o toque que mais pode te acolher. Para mim, o que funciona muito é realmente colocar as minhas duas mãos sobre o meu coração, quando eu tô muito angustiada, quando a culpa tá me invadindo. Eu respiro fundo, falo meu mantra, vou conversando com essa culpa e mantenho a mão aqui. Isso me ajuda muito, muito, muito a me acalmar. É algo realmente poderoso. Tem gente que pode colocar as mãos sobre o colo, colocar as duas mãos assim, colocar as mãos sobre o rosto, se dar um abraço. Teste esses toques, se dê um reset físico mesmo, para que quando você faça isso, seja capaz até de mudar o seu estado emocional, para que você consiga liderar a culpa, usá-la a seu favor e não deixar que ela te invada, ainda mais quando ela for sem motivo. Não esqueça de se investigar. Curta esse episódio aqui, me fale qual outro sentimento, emoção você tem dificuldade de liderar, quando a culpa te invade. Se você quiser continuar aprendendo mais sobre as emoções difíceis, o que fazer com elas, como desenvolver essa inteligência emocional de uma forma bem prática, vou deixar o link aqui do meu curso SOS das Emoções. E eu te vejo na próxima pílula.